Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Diz assim: E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, eis a tua igreja na tua presença. Senhor, eu oro para que o Senhor venha, que o Senhor complete, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia, Senhor. Que a porção que o Senhor, ó Deus, está derramando sobre nós nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos perder nada, Senhor. Pai, que os nossos corações estejam quebrantados, contritos, ó Deus, diante da palavra do Senhor, que nos transforma, da palavra do Senhor que é viva, da palavra do Senhor que abre os nossos olhos, da palavra do Senhor que nos cura, Senhor, e nos liberta de toda cegueira, de todo engano, Senhor. Deus, que nessa manhã os olhos do nosso entendimento, eles possam ser abertos, Senhor, que nós possamos ser visitados nesta manhã pela Tua palavra, Pai, que curas, que milagres, que libertação, Senhor, possa acontecer aqui nessa manhã. Nós nos expomos ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Cumpra em nós o teu querer. Eis-nos aqui, Senhor. Cura-nos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Nós vemos esse mesmo texto, essa mesma narrativa aqui nos evangelhos de Mateus também, né, no evangelho de Lucas. E eu escolhi aqui o texto de Marcos por conta da riqueza de detalhes. É um texto muito explicativo, né? Que nos conta a história desse homem que se chamava Bartimeu, que era cego. E a Bíblia nos descreve que ele estava ali assentado à beira do caminho, vivendo de esmolas. O relato de Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. E ali naquela estrada, era uma estrada de peregrinação para Jerusalém. E isso se tornou um ponto de encontro para muitos peregrinos naquela época. E muito provavelmente por conta do fluxo de pessoas que passavam por essa estrada para subir para Jerusalém. Os deficientes, as pessoas que viviam ali à margem da sociedade, elas se colocavam ali à beira do caminho para pedir esmola. E Jesus, ele já havia passado por esse caminho outras vezes, e agora ele estava voltando acompanhado dos seus discípulos, e a Bíblia diz que também, como sempre, uma grande multidão seguia Jesus. E o texto nos diz que quando Bartimeu, o cego, ele ouve aquele alvoroço, ele ouve o barulho da multidão, o texto de Lucas, se não me engano, diz que ele perguntou: o que é que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Que alvoroço é esse? Então disseram para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. Bartimeu, ele não estava ali naquela estrada passeando e muito provavelmente nem subindo para Jerusalém por conta da sua deficiência. Ele estava à beira do caminho como mendigo, pedindo esmolas. Ou seja, ele tinha uma limitação, que era cegueira, ele era cego.
E o texto, queridos, ele nos dá a entender que um dia ele enxergou. Um dia ele viu, um dia ele enxergou. Nós não sabemos quando ele perdeu a visão e nem por que ele perdeu a visão, mas o fato é que ele era cego. E hoje em dia, a gente vê que os deficientes visuais, apesar da sua limitação, na nossa geração, eles têm condições, eles conseguem viver uma vida um pouco mais confortável com a ajuda da tecnologia. E eu fui ler um pouco sobre isso, eu falei assim, gente, eu ainda estava lá no cão-guia. Não, irmãos, tem muita coisa aí. A tecnologia trouxe muitas facilidades, né? Existem bengalas inteligentes, existem leitores de tela, existe óculos com inteligência artificial. Né? Existe a escrita tátil, né, que se chama Braille, que é um sistema de pontos ali, que formam números, letras, enfim, onde eles conseguem ver ali deslizando, ver através da leitura, né? Não ver realmente deslizando os dedos, eles conseguem ler. Então, existe hoje muitas facilidades, coisas que tornam a vida dos deficientes mais confortável. Existem leis inclusivas, né? Essa faixa, por exemplo, que tem aqui na porta da igreja ali, é uma faixa para os deficientes. Então, existe hoje muitas leis que incluem eles, para que eles sejam cuidados, para que eles não vivam, como nós vemos aqui, Bartimeu, à margem da sociedade, abandonado. Então, um deficiente hoje, ele é protegido pela lei. E eu fui ler um pouco disso, então existem muitas coisas que eu nem vou conseguir citá-las todas aqui, né? Mas existem direitos de igualdade, oportunidade, acessibilidade, educação, trabalho, saúde, transporte. Então hoje, nessa sociedade, um deficiente visual, ele consegue ter uma vida um pouco mais confortável, apesar da sua limitação. Mas naquela época, um deficiente, um cego, ou qualquer outro tipo de deficiência, era considerado alguém que era amaldiçoado por Deus. Alguém que era abandonado, deixado literalmente à beira do caminho para viver de esmolas. Porque como Bartimeu, com certeza naquela estrada ali de peregrinação para Jerusalém, havia muitos outros tipos de deficientes ali. Sobrevivendo de esmolas, sobrevivendo da misericórdia de outros. Então eles não tinham direitos, não tinham leis que protegiam eles, eles eram jogados literalmente à beira do caminho, como um lixo ali, como uma escória. E a deficiência deles, além de os limitar, expunha eles também a muitos perigos no meio do caminho. Não é só não enxergar, não é só depender da esmola de alguém, mas eles eram expostos também a muitos perigos no meio do caminho. Agora, queridas, estou falando da cegueira física, mas existe uma cegueira que ela é ainda pior do que a cegueira física, que é a cegueira espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Porque da mesma forma como o cego de Jericó aqui, muitas pessoas hoje um dia conheceram a verdade. Muitas pessoas um dia tiveram os olhos do seu entendimento abertos, sonharam, experimentaram de Deus, experimentaram da graça do Senhor, experimentaram da verdade. Mas um dia, por algum motivo, perderam a visão e se perderam no meio do caminho. E infelizmente, sabe, queridos, o que é pior é que muitos estão dentro das igrejas, porém cegos. É estranho dizer isso, né? Porque as pessoas lá fora, eles esperam que todo mundo, que não é uma realidade, nem bíblica inclusive, mas que todo mundo dentro da igreja esteja em perfeita condição. Mas aqui existem cegos, coxos, né? Mancos, paralíticos. Aqui dentro existe toda a variedade de limitação. E o fato é que as igrejas estão cheias de pessoas assim. Eles vêm para a igreja porque é um caminho habitual que eles conhecem. É rotineiro, não é assim? Quando uma pessoa que tem uma visão limitada conhece um caminho, ela consegue chegar lá tateando, né?
pegando nas coisas, porque é algo rotineiro, ela sabe aquele caminho, então ela vai. E muitos estão assim hoje dentro das igrejas, vêm para mais um culto, porque conhecem um caminho, porque virou rotina, não porque estão vendo. Então vem para mais um culto, e chega aqui como foi esse culto tão maravilhoso, esse louvor, essa adoração, que foi nessa manhã. Mas infelizmente, muitos vão embora, da mesma forma que chegou. Ou pior, e permanecem ainda cego. Ouve a palavra, mas ela não entra. Conhece Jesus na teoria, mas não discerne a presença dele no ambiente. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui debaixo de um ambiente de uma adoração, onde a presença de Jesus, ela é tão palpável. E às vezes a gente vê pessoas no celular, no TikTok. É só subir ali em cima e dar uma olhada para cá, irmãos. Olha lá para cima. Vocês estão sendo observados. Estou brincando, irmãos. Mas quando a gente está lá em cima e olha para cá, a gente consegue ter uma visão bem clara de quem está aqui e de quem não está. De quem está aqui só de corpo presente. Mas está no TikTok, está em qualquer outro lugar, está no Facebook, está no Instagram, está vendo o resultado dos jogos da Copa durante o culto. Sabe, queridos? É isso. Aí a gente vem porque é rotineiro, domingo é dia do Senhor. Vou para a igreja. Né? Aí você vem tateando porque você sabe o caminho. Você conhece, é algo rotineiro. E aí, queridos, eu quero te lembrar que é o que Jesus ele dizia ali dos fariseus. Porque eles conheciam toda a lei. Eles conheciam todos os rituais da lei. Mas eles não reconheceram o Cristo que estava diante deles. Eles não conheceram aquele do qual toda a lei apontava para ele. Porque eles estavam o quê? Cegos. E Jesus chama eles de cegos. Jesus chama eles de cegos. E pior, Jesus chama eles de guias cegos. O que é pior ainda, porque além deles não enxergar a verdade, eles faziam os outros errarem o caminho. Em Mateus 15, 14, Jesus diz: deixai-os, porque são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aí como a gente tem visto isso hoje, é cego guiando cego. São pessoas que não veem hoje, que estão se tornando mestres na internet, guiando todo mundo, sabe para onde? Para o abismo. Para o abismo. Está assim hoje, ó. Assim. Assim. E se você não ver, e se você não pedir o Senhor para abrir os olhos do seu entendimento, nós corremos o risco, irmãos, de seguir esses cegos, que vão nos guiar para abismos. Então, o cego espiritual, ele não tem autonomia, ele fica limitado, ele não consegue se mover livremente, ele não tem clareza de visão, ele não tem clareza de propósito, ele não enxerga o caminho. Deus está fazendo, as coisas estão acontecendo, mas ele está ali inerte, na beira do caminho. Como em um ambiente desse, a presença do Senhor vem, Jesus está se movendo, está tendo curas, está tendo libertação, e muitos estão ali à beira do caminho, no TikTok, no Instagram, ou com a mente sabe-se lá onde? Sabe-se lá onde está? Mas Deus está se movendo. Deus continua fazendo. Ah, Jesus faz na vida de todo mundo, não faz na minha. Por que será? Porque você vai ver nesse texto aqui algo que é muito profundo. Que é muito profundo esse texto, o que esse texto traz para nós. E Bartimeu, ele estava assim, à beira do caminho, perdido, como uma escória, vivendo de esmolas, porque a cegueira ela gera consequências. Ele não era um mendigo cego, ele era um cego mendigo. Você entende a diferença? Porque ele estava mendigando, porque ele era cego. Então toda cegueira ela vai gerar consequências. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a gente não fica só na cegueira.
A gente vai indo além da cegueira, porque a cegueira vai nos levar a este lugar, não somente de ser cego, de não enxergar, mas de viver de esmola à beira do caminho. E Bartimeu, ele estava nessa condição. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sempre vai gerar oportunidade para nos tirar da cegueira. Agora você fala amém. Agora você fala amém, pelo amor de Deus. Queridos, o dia da visitação vai chegar para mim e para você, para todos nós. A pergunta é se nós vamos discernir. Se nós vamos discernir quando Jesus passar. Se nós vamos discernir a presença de Jesus no ambiente. Essa é a pergunta. Porque o dia da visitação chegou para Bartimeu. Ele estava lá como um dia qualquer na vida dele. Na beira daquele caminho que talvez ele ia para lá todo dia, ou talvez ele já residia lá. Talvez ele já nem saía de lá, porque a locomoção dele era complicada. E ele estava lá vivendo a sua vida, esperando mais uma esmola cair ali na sua capa. Esperando que alguém tivesse misericórdia dele e ajudasse ele. Mas de repente, ele ouve um barulho diferente. Um movimento estava acontecendo. Era o de repente de Deus chegando na vida de Bartimeu. E eu quero te dizer, querido, o de repente de Deus, ele pode estar chegando na sua vida hoje aqui. A pergunta que fica é: você está discernindo o mover de Deus? Você está discernindo a presença de Jesus? Ou você veio para cá hoje só tateando, porque é rotineiro eu estar na igreja domingo, e como eu não posso estar hoje domingo à noite, eu vou para domingo de manhã, porque é rotineiro para mim estar na igreja domingo. Será que nós somos capazes de discernir a presença de Jesus? Será que você é capaz de visualizar pela fé Jesus vindo na sua direção? Queridos, Bartimeu, ele não sabia. Ele não sabia, mas provavelmente seria sua única e última chance de cura dentro desse contexto aqui. Porque pelos relatos bíblicos, esta foi a última entrada de Jesus em Jerusalém. Quando você vê todos os textos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o que se segue é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e logo, poucos dias depois, a sua crucificação. Então entenda que essa era a última entrada de Jesus em Jerusalém. Ele já havia passado naquele caminho tantas outras vezes. Ele já havia curado tantos outros naquele caminho, mas Bartimeu ainda estava lá à beira do caminho. Ele ainda não tinha sido curado. Ele ainda não tinha sido alcançado. E aquele dia era a sua última chance. Era a sua última chance. Deixa eu te dizer, nós não sabemos qual dia será a nossa última chance. Nós não sabemos quando será a nossa última oportunidade. Então nós precisamos ficar atentos ao dia da visitação do Senhor. Porque Ele pode chegar. Pode ser a nossa última chance. E nós podemos perder. Porque nós não estamos percebendo o movimento de Jesus ao nosso redor. Você entende isso, queridos? O Deus que faz o cego ver, como nós cantamos aqui. Ele estava passando por ali. Bartimeu, ele não podia ver, mas ele podia, fala comigo, ouvir. Nós não teremos desculpas diante do Senhor. Nós não teremos desculpas diante do Senhor. Sabe por quê? Jesus sempre se revelará a nós de uma forma que nós consigamos entender e compreender. Ele era cego, mas ele podia ouvir. Se você é mudo, ele vai te mostrar, ele vai te dar visão.
Se você é cego, surdo, mudo, não anda, Ele vai usar pessoas para te carregar até Ele, como foi aquele paralítico que foi descido do teto. Mas Ele sempre nos dá a oportunidade. Ele sempre nos dará essa oportunidade. E a Bíblia nos diz que nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Então sempre haverá uma escolha. Diga comigo, sempre haverá uma escolha. Nenhuma cegueira nos isenta da responsabilidade de escolher. Ai, tadinho, Jesus entende. Todos nós temos escolhas. Ah, tadinho, ele era cego, mas ele tinha uma escolha. Ah, tadinho, ele era paralítico, mas ele tinha uma escolha. Ah, tadinho, ele era mudo, mas ele tinha uma escolha. Então, nenhuma deficiência nos isenta da responsabilidade de escolher Jesus. O cego, ele não podia enxergar, mas ele podia decidir. Ele ouviu o barulho da multidão e naquele momento ele teve que fazer uma escolha. Ele poderia continuar pedindo esmolas, ele poderia aproveitar aquela multidão. Pensar, é hoje que eu vou fazer, não é o dia não, vou fazer um mês hoje aqui. Ele poderia aproveitar aquele momento, que era perfeito para ele conseguir uma boa esmola. Mas ele teve que fazer uma escolha. Ele entendeu que a esmola, ela poderia resolver o dia dele, mas Jesus poderia transformar a vida dele. Você entende a diferença? Às vezes a gente está pedindo esmolas e vivendo de esmolas espirituais, enquanto Jesus está aqui querendo transformar a sua vida. Às vezes nós estamos cegos dependendo dos outros, enquanto Jesus está aqui querendo nos dar visão. Às vezes a gente está manco, capenga na vida toda, vivendo mancos e capengas, e Jesus está aqui querendo restaurar você, mas você prefere viver dependendo da esmola dos outros, do que ter uma vida transformada. Então, queridos, sempre haverá uma escolha, e mais do que resolver os nossos problemas, Jesus, Ele quer transformar a nossa vida. Mas a escolha sempre será nossa. Não é o tal do livre-arbítrio? Aleluia. Livre-arbítrio é poder de escolha. Nós podemos escolher ou não escolher por Jesus. Mas a escolha sempre será nossa. E aí, ele ouve quem estava passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o texto nos diz que a multidão tentou calar ele, mas ele gritava mais alto. E ali ele escolheu correr o risco também, porque Jesus poderia curá-lo ou não. Jesus fez muitas curas, mas ele não curou todos. Você percebe que tem momentos que Jesus foi em lugares, tinha muitos enfermos, ele foi lá e curou um. Como era aquele do tanque de Betesda. Tinha um monte de enfermo ali, pelo menos os textos bíblicos não nos relatam, né? Mas ele foi lá e curou um, que estava lá há 38 anos. Jesus foi lá para curar aquele homem. Percebe, queridos? Sempre haverá uma escolha para nós aqui diante do Senhor. Nem o cego foi eximido da sua escolha. Sempre, nos momentos de cura de Jesus, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? É algo tão interessante. A gente vai chegar lá. Agora, nem o nível de cegueira vai nos excusar de fazer escolhas certas. Sabe por quê? Todos nós um dia fomos iluminados pela verdade. Nós vimos a luz, nós conhecemos o caminho. E Deus não nos deixará cegos para sempre. A não ser que eu escolha permanecer na cegueira. Se em algum momento da nossa vida nós perdemos a visão. Queridos, eu já fui cega mais de uma vez. Nós ficamos feridos, porque todos nós um dia fomos cegos, na verdade. Mas um dia nós somos iluminados pelo conhecimento do Senhor. Um dia nós vimos Jesus. Mas muitas vezes, na nossa vida, na nossa jornada, a gente se permite novamente entrar por esse caminho de cegueira. E a gente fica ali perdido.
Mas eu quero te dizer que Jesus, ele sempre vai passar. Que a oportunidade, ela sempre vai chegar até nós. E se você não enxergar, você vai ouvir o barulho daqueles que estão seguindo Jesus. Você vai ouvir o barulho dos milagres que estão acontecendo ao seu redor. Mas sempre Jesus se apresentará a nós e se fará conhecido. Ele jamais nos deixará perdidos pelo caminho. A luz da verdade sempre chegará até nós. Agora a escolha, somos nós que temos que fazer. E quantas vezes, queridos, quantas vezes nós trocamos transformação por alívio momentâneo? Quantas vezes? Eu tenho certeza que não foi só eu. Quantas vezes nós preferimos aquilo que é temporário, que a gente sabe que vai passar, aquilo que é eterno. Nós vivemos ali satisfeitos com migalhas, enquanto Deus quer restaurar completamente a nossa vida. A transformação que você está esperando Jesus fazer na sua vida, está na escolha que você não fez. Eu vou repetir. A transformação que você está esperando Jesus fazer na sua vida, está na escolha que você ainda não fez. Isso é forte, não é, irmãos? Porque uma coisa eu posso afirmar para você, e eu afirmo por experiência, que Jesus nunca ignora aqueles que escolhem por Ele. Nunca. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas se você escolher por Jesus, você jamais vai ser ignorado por Ele. Porque eu já experimentei, irmãos, nós já experimentamos coisas tão maravilhosas no Senhor, enquanto nós poderíamos ter escolhido tantas outras coisas. Mas mesmo sem enxergar o que estava diante, nós escolhemos o Senhor. O Senhor jamais desprezará um coração quebrantado, contrito, na presença dEle, Ele jamais desprezará. Então pense nisso, que talvez aquilo que você está buscando para a sua vida, a transformação que você quer que Deus faça na sua vida, está na escolha que você ainda não fez por Ele. Meu Deus! Mas pastor, eu estou dentro da igreja. Pois é, eu também. Mas nós precisamos escolher por Ele todos os dias, irmãos, porque essa luta ela é diária. Ela é diária, porque todos os dias nós somos tentados a negociar a nossa fé. Todos os dias nós somos tentados a ceder às pressões deste mundo. Todos os dias nós somos tentados a pecar contra o Senhor. Todos os dias nós somos tentados a negar o Senhor. É uma escolha diária. Não é só a que você fez no dia que você conheceu Jesus e se rendeu a Ele. Você precisa escolhê-lo todos os dias. Todos os dias. E aí eu fico visualizando esse texto. Bartimeu, ele começa a gritar. Irmãos, era a última chance da vida dele. Pensa você. A última chance da sua vida. Para aquela transformação, para aquilo que você quer alcançar no Senhor. Você está vendo ali a resposta passando diante de você. E ela está passando, e ela está indo. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Irmãos, isso aqui é algo muito precioso. Porque isso era um reconhecimento de quem Jesus era. Isso fala de uma profecia messiânica. Aquele homem sabia o que ele estava falando. E ele diz, Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo, é aquele que era o Messias. É aquele que era o Cristo. Tem misericórdia de mim? Então olha para mim. E eu imagino que talvez Jesus continuou andando. Tipo assim, eu quero ver até onde ele vai. Deixa ele ir. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver a persistência dele em me buscar. Se eu não responder de imediato, será que ele vai clamar de novo? Ou será que ele vai buscar resposta em outro lugar? Ah, irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Quando a resposta imediata ela não chega. Quando aquilo que nós estamos clamando não acontece de imediato na nossa vida, a gente muitas vezes é tendencioso a ir buscar em outros lugares. Mas ele não parou ali, mesmo com a multidão querendo que ele calasse. Talvez pela frase que ele liberou,
Porque essa frase ali era perigosa. Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus como Messias. Tem misericórdia de mim. E Jesus continua, e ele continua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua a clamar. E Jesus continua a andar. E ele continua a gritar. E houve um momento em que algo maravilhoso acontece. Jesus parou. Eu não sei você, eu fico visualizando, sabe? Igual o Iá, eu fico visualizando a cena acontecendo. Ele gritando e Jesus caminhando, ele gritando, Jesus caminhando, o desespero dele. E de repente Jesus parou. Você consegue imaginar isso? Jesus para ao som de um coração rendido. Ah, irmãos, quem era aquele homem? Ninguém. Mas ele clamou de um jeito que ele não alcançou somente os ouvidos de Jesus. Ele alcançou o coração de Jesus. Deixa eu dizer para você, clame de novo. E se ele não te responder, clame de novo. Insista em clamar. Clame de forma que você faça Jesus parar. Que você alcance o coração de Jesus, porque foi isso que aconteceu ali. E às vezes ele vai testar o nosso coração. Às vezes ele não vai nos responder de imediato. Às vezes ele vai nos deixar esperando. E você vai clamar de novo, e você vai chorar, e ele vai te deixar esperando. Para ver até onde nós somos capazes de ir por ele. Porque quando ele entender que aquele clamor do seu coração é um clamor verdadeiro, ele vai parar. Quando ele entender que você escolheria por ele, independente de qualquer outra coisa, ele vai parar. Então ele para e diz ali, chame-o. E eles chamaram ele, e a mesma multidão que dizia para ele, cala-se, agora está dizendo para ele assim, tem de bom ânimo. Só porque Jesus chamou. Tem de bom ânimo, levanta-te, vai, porque ele te chama. E a gente vê esse momento ali desse encontro. E quando eles disseram isso para ele, ele te chama. O texto nos diz que, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, ele corre até Jesus. Aquela capa, ela não era somente uma roupa, não era somente uma veste, fazia parte da sua identidade. De Bartimeu, o cego. De Bartimeu, o mendigo. Veste na Bíblia tem algo muito precioso. Falava de quem ele era. Da sua identidade de cego, de mendigo. Aquela capa dizia para todo mundo, esse homem, ele vive de esmola. E o que antes para ele era indispensável, diante de Jesus se tornou desnecessário. Antes o que para ele precisava para viver, para sustentar aquela identidade que ele carregava, agora se tornou desnecessário. Porque quando Jesus chama ele, nada era mais importante do que chegar até Jesus. Então, queridos, a fé faz você soltar o que é temporário para receber aquilo que é eterno. É isso que aconteceu ali. Ele teve um ato de fé, porque mesmo antes de ser curado, ele fez mais uma escolha. Ele olhou para aquela capa, eu não vou precisar mais de você, porque eu não quero mais voltar para essa vida. Essa velha vida não me pertence mais, porque eu encontrei algo de maior valor, algo mais precioso. E ele renunciou mesmo antes de receber o milagre, e isso é fé. Porque há pessoas que querem o milagre, que querem Jesus, mas que não quer renunciar, que não quer soltar a capa. Então, o que representa a sua capa hoje? Você sabe o que tem mantido você na beira do caminho. O que tem privado você de experimentar a transformação de vida que só Jesus tem para te dar. Então, qual é a capa que você precisa deixar hoje? Quando Cristo nos chama aquilo que antes definia a nossa vida,
perde o poder de nos prender. Perde o poder. Quando você ouve e você entende o chamado de Cristo, aquilo que definia a sua vida antes, aquilo que você achava que você era antes, perde o poder. O que diz o apóstolo Paulo? Todo aquele currículo dele, de que eu sou isso, eu sou judeu, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas diante de Cristo, tudo aquilo virou escória, tudo aquilo virou lixo. Porque ele encontrou algo muito mais precioso. E ele renunciou tudo aquilo que ele era, ou que ele achava que ele era, toda a sua identidade. Porque ele encontrou algo infinitamente maior e mais precioso do que aquilo que ele achava que ele era, do que aquilo que definia quem ele era. Ele encontrou a Cristo e ele diz agora: eu reputo tudo isso por perca, por esterco, por causa do amor a Cristo. Ah, queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele encontrou uma esperança maior do que tudo aquilo que aquela capa representava para ele. Quando Jesus manda chamar aquele homem e diz: traz ele aqui até mim, ele faz aquela pergunta intrigante, né? Eu acho tão intrigante essa pergunta de Jesus, que parece tão óbvia, mas não é. Sabe por quê? Porque ela revela coração e motivação. Ela revela o que está dentro de nós. Porque se você pergunta para um cego o que ele quer, supostamente a gente entende que ele quer ver, né? A gente pensa assim, né? Então Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia o porquê ele estava ali. Jesus já havia passado naquele caminho dezenas de vezes. Então, por que perguntar? Por que Jesus pergunta? Sabe, queridos, porque Jesus ele não responde só a uma necessidade. Ele responde a uma decisão. Percebe isso? O que é óbvio para nós, Jesus ainda está esperando uma decisão. E aí o cego, antes disso, ele gritava assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele precisou ser mais específico no que ele queria. Só tem misericórdia de mim não foi suficiente, não, para Jesus curar ele, não. Não foi suficiente, porque se ele gritou: tem misericórdia de mim, ele estava cego, na beira do caminho, mendigo, vivendo de esmola. Então era tão óbvio. Mas não foi suficiente o tem misericórdia de mim. Ele precisou ser mais específico. Então, o que você quer que eu te faça? E ele diz o que? Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, essa frase nos dá a entender que um dia ele viu. Que eu torne a ver. Então, não foi suficiente pedir misericórdia. Ele precisou declarar o que ele realmente desejava. Isso me lembrou de um provérbio que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. E é um provérbio tão verdadeiro. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E isso carrega verdades, queridos. Sabe por quê? É tão óbvio para nós que um cego quer ver, não é? Na nossa cabeça é tão óbvio para nós. Mas há pessoas que, por mais que Deus fale, por mais que Deus que ouça a palavra, por mais que está havendo um milagre, as coisas acontecendo, por mais que pessoas apontem o caminho para elas decidiram que não querem enxergar. Existe isso, pastor? Existe. Elas decidiram que não querem enxergar. Por isso a pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque tem cegos que não querem ver, que não querem enxergar. Então o problema não é a falta de luz, não é a falta de clareza, é a recusa em abrir os olhos. É a recusa em enxergar. Porque somente aqueles que querem ver pedem visão. Sim ou não, irmãos? Somente aqueles que querem ver pedem visão. Muitas pessoas querem que Deus mude sua vida, mas elas não querem ver. Porque a visão
ela é muito confrontadora. E a visão, ela muda tudo. Porque a visão traz clareza, visão revela propósito, visão mostra caminho. Agora aqui vem o que a gente menos quer. Visão traz responsabilidade. Responsabilidade, enxergar, traz responsabilidade para nós. Porque quem pede visão, precisa assumir a responsabilidade da sua própria jornada. Percebe aqui como isso é profundo? Por isso o preço da visão, porque o preço da visão é a responsabilidade que você assume diante de Deus, pela sua própria jornada. Isso aqui, irmãos, é muito forte, porque enquanto esse cego permanecia à beira do caminho, alguém conduzia ele, provavelmente, pelo menos até chegar ali. Alguém alimentava ele, que fosse com um pedaço de pão, uma fruta, alguém sustentava ele, alguém resolvia partes dos seus problemas, mas quando ele voltasse a enxergar, ele se tornaria responsável pela sua própria jornada. E está aqui algo que muita gente não quer: ser responsável pela sua própria jornada. Porque é mais fácil eu ser cego, eu não enxergar e eu poder culpar o outro, do que eu assumir as responsabilidades da minha jornada diante de Deus. É por isso que muitos preferem a provisão e não a visão. Muitos querem provisão, mas não querem a visão. Porque a provisão, ela supre uma necessidade. Agora, a visão, ela transforma um destino. O que você quer? Provisão ou visão? Você quer só ter uma necessidade da sua vida suprida? Ou você quer ter um destino transformado? Porque muitos querem que Deus continue suprindo as suas necessidades, mas não querem assumir o compromisso de caminhar. Então é assim: supre Deus as minhas necessidades, abre Deus a porta para mim, faça isso, faça aquilo outro, e depois, quando tudo dá ruim, a culpa ainda é de Deus. A visão te torna responsável pela sua jornada. Fala isso, aquela coisa que a gente gosta. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. A visão te torna responsável pela sua jornada. Então, enquanto você permanecer cego, você sempre vai encontrar alguém para culpar. É por isso que tem muita gente que não quer ver. Porque você vai culpar as circunstâncias. É as circunstâncias que estão fazendo isso comigo. Você vai culpar a família. Você vai culpar a igreja. E pior do que tudo, você vai culpar os pastores. Tudo é culpa do pastor. Se deu certo, é culpa do pastor. Se deu... Quer dizer, é culpa do pastor? Não. Se deu errado, é culpa do pastor. Quando dá certo, o pastor aconselha. Não é o pastor. Mas quando dá errado, tudo é culpa do pastor. Porque a gente sempre vai procurar culpados, porque é mais cômodo para mim. É mais cômodo para mim permanecer cego, porque aí eu posso sempre transferir a culpa para alguém. Ah, querido, você é responsável pela sua jornada. Porque um dia os olhos do seu entendimento e do meu entendimento, eles foram abertos. Nós somos responsáveis diante de Deus pelos caminhos que nós trilhamos, por aquilo que nós fazemos da nossa vida e com a nossa vida. E se der errado, pelo menos assuma a responsabilidade das suas escolhas. Vamos parar, irmãos, de ficar terceirizando os erros para os outros. Sabe, queridos? Não. Deus nos deu tudo que nós precisamos para fazer tudo que Ele quer que nós façamos. Aquilo que eu preciso, Ele já me deu. Ele já abriu os olhos do nosso entendimento, pelo menos daqueles que querem ver. Então eu sou responsável. Eu sou responsável pelo caminho que eu vou andar. Eu sou responsável em seguir Jesus. Então o preço da visão é a responsabilidade pela jornada. Não adianta pedir direção se você não pretende obedecer a Deus. Né?
Às vezes a gente pede direção para Deus, mas a gente não está nem um pouquinho disposto a obedecer. Porque o que a gente quer mesmo é que Ele faça aquilo que a gente quer, não aquilo que Ele quer fazer. A visão, ela sempre vai exigir de nós maturidade, compromisso. Fica de pé no seu lugar. Por isso a grande pergunta continua ecoando para nós hoje. O que você quer que eu lhe faça? Imagine Jesus agora aqui, porque Ele está aqui, irmãos. Que Ele nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do seu nome, lá eu estarei no meio dele. Aqui a gente tem mais de 2 ou 3 reunidos. Então eu quero que você visualize Ele agora fazendo essa pergunta para você. O que você quer que eu te faça? Você quer permanecer à beira do caminho, vivendo de milagres, de migalhas, esperando que os outros resolvam a sua vida, culpando as pessoas quando as suas escolhas te levaram a esse lugar? Ou você quer ver? Ou você quer ter visão? Ou você quer assumir o controle da sua jornada? Ou você quer ter a esperança restaurada, os seus sonhos restaurados? Você quer viver o propósito de Deus, mas para isso você precisa ver. Você precisa enxergar. Então, querido, esteja disposto a assumir a responsabilidade da caminhada que a visão traz. Porque quando Deus abre os olhos, Ele não apenas muda aquilo que nós vemos, Ele muda quem nós somos. Ele muda quem nós somos. E Ele nos chama a caminhar com Ele. Jesus deu muito mais do que visão para aquele homem. Jesus deu salvação. Ele disse: olha, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E ele seguia Jesus estrada afora. Jesus deu salvação. Jesus deu visão. E Jesus deu um novo caminho. Porque o texto termina dizendo que ele seguia Jesus estrada afora. Antes ele estava cego à beira do caminho. Agora ele tinha visão e estava no caminho com Jesus. Então tem uma diferença aqui. Onde você quer estar?